peruas marxistas do meu Brasil. Eu sou Nancy Rebeck e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, para que vocês comentassem o vídeo e principalmente siga o canal. Pelo amor de Deus, gente, bora ter consciência! Então, gente, eu tenho feito vários vídeos aqui falando sobre o contrato, né, do RuPaul's Drag Race, que as queens assinam, e muita gente fala, se elas assinaram, elas sabem o que tá lá, elas sabem o que é que vão exigir e tal. Mas não é bem assim. E eu vou fazer esse vídeo pra gente também analisar um pouco a forma como o fandom, né, Drag Race, que a gente sabe que é tão tóxico, que exige tanto, que não tem nem um pouco tipo de noção da realidade. Sendo bem sincera, não tem muita noção da realidade. Porque, gente, vocês já pararam para pensar qual é o local que vocês ocupam na sociedade? Tipo, se a gente colocar um xadrez ali, você sabe o que é que vocês estão fazendo ali naquele tabuleiro? Essa pergunta pode ser uma pergunta meio até que básica, muitas pessoas fazem isso, eu acho que normalmente a sociedade pede, só que a sociedade não dá uma resposta satisfatória porque ela não consegue pensar para além de si, sabe? Quando a gente faz essa pergunta, não é uma pergunta necessariamente sobre você, é uma pergunta que fala sobre a comunidade da qual você pertence. Você é tipo um produtor ou você é a pessoa que está ali produzindo para ele? Porque assim, as pessoas colocam muito o produtor como empresário, quando na verdade essa pessoa ele não está produzindo, ele está em cima das pessoas que vão produzir para ele, sabe? E isso faz com que higieniza, de certa forma, essa ideia aí do que é ser um empresário. Não vou colocar empresário, vou colocar o dono, o owner, o todo-poderoso da situação aí. Que é, ele tem como função fazer aquele projeto dele render o maior dinheiro possível para ele. É um capital que vai vir para ele. O que ele vai colocar embaixo para que esse capital gire para ele são as pessoas que vão produzir para ele. E é mais ou menos nessa pegada aí que a gente sabe de RuPaul's Drag Race. A gente sabe que existe a World of Wonder e a gente sabe que existe a imagem do RuPaul. A imagem de RuPaul é uma imagem meio que fragilizada por vir de uma realidade totalmente distante dessa questão do que é ser o owner, do que é ser o dono, do que é ser o grande empresário das coisas. RuPaul, ela é uma drag queen. Drag queen é um artista, é um grande símbolo de uma arte muito deixada para lá, de uma arte que está para além da margem. E quando RuPaul ela surgiu, ela experimentou de vários momentos disso. Ela sabia o quanto era difícil e ela sabe o que é ser do underground. E isso separa muito sobre o que é mainstream. Hoje ela está no mainstream, ela trilhou um caminho para que outras pessoas pudessem chegar no mainstream, mas ainda assim, essas pessoas não sendo donas dos seus próprios passos. E isso é muito importante a gente saber, porque a gente meio que vai saber qual é o espaço que a gente está ocupando nisso tudo. Porque assim, existe também muito uma questão de você perguntar: vocês acham que é a revolução, que todo o fuazão, essa frenesia que criou, foi por conta de uma ideia, ou das pessoas que começaram a produzir isso ao longo dos anos? E essas pessoas eu vou estar me incluindo e eu vou estar incluindo todas essas outras pessoas. Porque calha que, apesar de a gente conseguir ter um recorte que favorece a gente socialmente hoje para isso, essa conquista é muito mais por conta das culturas. E quando a gente fala em cultura, também a gente lembra muito das pessoas que estão produzindo a cultura. Porque assim, a gente está hoje sobre um termo muito usado aí, que é a questão da apropriação cultural. E cada vez mais a apropriação cultural vai ser falada, vai ser usada. E muitas pessoas que apropriam culturalmente dessas coisas, elas vão se sentir meio que, nossa, por que a apropriação cultural? Por que eu estou apropriando uma coisa que está aí esse tempo todo? Só que essas pessoas que são acusadas de apropriação cultural são as pessoas que elas sempre tiveram ali no limite das coisas, de apenas viver a sua vida e nunca construíram nada. Porque durante toda a questão de depressão, toda a questão de não ter nenhum tipo de relevância social, de ter dificuldade, de ter sua vida totalmente escravizada, faz com que essas pessoas precisam ter uma válvula de escape.
que a válvula de escape dessas pessoas é exatamente viverem em uma comunidade. Então essa vivência aí que elas têm através dessa sociedade, formando uma cultura, faz com que seja produzido ritos, seja produzido costumes, sejam produzidos uma forma com que faça essas pessoas se distraírem. Então, grande parte da cultura que é feita hoje, a gente tá vendo sendo vista hoje. A gente vê aí, por exemplo, Legendary, a gente vê RuPaul's Drag Race, a gente vê tanta coisa bacana que tá surgindo, ganhando finalmente o mainstream. Só que essas coisas são coisas que existem há muito tempo. E quem está trazendo essas coisas, por mais que seja positivo, e é aí que a gente vai entrar, é legal que essas coisas ganhem cada vez mais espaço aí na televisão. É legal que Legendary esteja na televisão falando sobre os ballrooms, falando sobre algo que a cultura negra, a cultura trans, a cultura LGBT construiu ali atrás. Mas será que essas pessoas são quem estão sendo favorecidas com isso? Ou são os grandes empresários que finalmente viram uma forma de lucrar com isso? A gente tem que celebrar, mas a gente tem que saber, a gente tem que ter uma consciência do porquê que essas coisas estão ganhando aí as coisas. Culminou em um tempo, culminou em um momento que seria inevitável esse momento chegar, que as pessoas, com a globalização, com a arma que as pessoas têm hoje munidas na mão, que a maior arma que tem é o conhecimento, é a informação. Então a internet hoje, ela meio que diminuiu o caminho das pessoas para tudo. Então as pessoas conseguem se conectar mais com outras pessoas à distância. Quando finalmente chegou esse momento da globalização, chegou o momento da internet e as pessoas terem o poder de procurar outra forma de entretenimento que não seja aquilo que era mastigado e imposto, porque era imposto, sabe? As pessoas assistiam e é até um pouco complicado hoje. Hoje as pessoas conseguem refletir isso, mas naquela época não. Como é que as pessoas conseguem se ver, assistir televisão, mas não se ver, sabe? Tá vendo ali uma novela que fala sobre a vida real, só que é contada de uma forma que é surreal. É uma forma totalmente atípica, da qual aquela pessoa que é a principal consumista daquilo, ela não se encaixa. Então isso é muito complicado e as coisas começaram a chegar em um patamar em que esses grandes empresários começaram a trazer aquilo que essas pessoas consomem para manter aquelas pessoas à frente daquilo. Então vocês vão ver cada vez mais a cultura que era colocada desde muito tempo atrás, a cultura vindo de pessoas que são esquecidas na televisão. Só que é a partir daí que as pessoas começam a entender a questão de que espaço essas pessoas ocupam aí na sociedade. Porque elas estão lá, as coisas estão sendo colocadas da forma como elas vivenciam, a história delas está sendo contada, mas são elas que estão lucrando? No final das contas, é para essas pessoas que tudo tá indo? Não, isso tá indo para os empresários, porque hoje os empresários têm uma noção que essas pessoas é quem vai estar ali financiando a continuidade do seu bolso crescendo cada vez mais. E é desse recorte que a gente traz um pouco para RuPaul's Drag Race, que a gente está cansado de falar, a gente fala todos os dias de como as pessoas endeusam as drags americanas, e isso são lacunas. Lá nos Estados Unidos as pessoas endeusam cada vez mais outras queens, e outras queens são esquecidas porque talvez essas pessoas aí não exala o luxo, o requinte, o que seja muito mais fora da regra, sabe? E essas pessoas às vezes elas se colocam em situações das quais têm que vender suas casas, elas têm que se endividar para que elas vendam a ilusão de uma coisa que elas não possuem. E as pessoas não conseguem ter essa conscientização do porquê que as coisas estão evoluindo e como sair desse movimento todo, sabe? Porque é um movimento tão frenético que as pessoas só vão, não questionam. Elas querem estar no ritmo do que é colocado e elas não sabem qual é o ritmo da qual elas pertencem. Esse ponto, ele vai ser uma resolução para todos os outros pontos, para o porquê que as drag queens nacionais não são valorizadas. Aí quando a gente traz esse recorte das drag queens nacionais, porque apenas as drags do eixo Rio-São Paulo são valorizadas e as drags do Nordeste não são valorizadas, as drags do Norte não são valorizadas. É exatamente uma escala, sabe? É tipo um dominó que vai caindo, até que chega o último lá e caia. E esse último não tem quem derrube. Porque é exatamente isso que calem ser, sabe, gente? Então, no final das contas, vocês que estão consumindo, vocês que estão assistindo, que estão vendo, que estão dando continuidade ao fortalecimento dessa cultura e ao fortalecimento de tudo que está tendo no mainstream, vocês têm que saber que vocês, qual é o espaço que vocês pertencem, porque a revolução vai começar de vocês. É de vocês que assistem, vocês é quem tem o controle de tudo. Eu tenho o controle
da minha narrativa. Eu tenho que, cada coisa que eu consumi hoje, infelizmente, a gente tem que colocar a mão na nossa consciência e a gente saber o que a gente pode estar fazendo aí pra estar mudando esse quadro, sabe? Eu estou assistindo RuPaul's Drag Race, eu vou continuar assistindo RuPaul's Drag Race mesmo sabendo tudo o que tá acontecendo, sabe? Que os grandes empresários, eles estão colocando cada vez mais contratos abusivos. As pessoas, elas vão assinar porque é a forma mais fácil delas conseguirem alcançar aquilo que elas querem alcançar. Que é tendo uma qualidade de vida, tendo um tipo de vida da qual elas não serão normalmente favorecidas, é tanto que futuramente elas vão estar reclamando, sabe? Mas as pessoas vão pensar sempre, é melhor algo do que nada. É complicado, sabe, gente? É complicado, mas esse poder está nas nossas mãos. Ao invés da gente engrandecer totalmente o programa, bora começar a observar mais sobre as pessoas que constroem esse programa. Então, o meu recado que eu tô colocando muito, isso é um desabafo por conta de tantas coisas que eu estou vendo na sociedade, no Twitter, no Instagram. Teve agora a história desses meninos aí da roupa da Zara, e a roupa da Zara como se fosse um artefato de status, sabe? Como se fosse algo que dividisse eles, colocasse eles em um camarote em relação às outras pessoas. E essas pessoas também são vítimas. Eles lá que estão ali exagerando, eu uso Zara e você é pobre e não tem condições de comprar uma Zara. Essas pessoas, elas são vítimas. O que não é, a Zara a gente sabe que não é uma grande coisa, sabe? Não é uma coisa também tão inacessível. Só que essa ideia está na cabeça deles de uma forma de exatamente dar essa continuidade, porque as pessoas querem ser os dominantes quando não são. Eu tenho muita dó de quem vive uma vida sem saber o rumo da vida dessa pessoa. Quando eu tô assistindo esse vídeo, as pessoas vão me chamar de comunista, as pessoas vão me chamar de socialista, só que não é um problema. Não é um problema real, não é um problema. Só que as pessoas atribuem ao comunismo, ao socialismo, ao marxismo, a tudo isso como se fosse algo realmente negativo. Não que eu necessariamente tenha que viver sendo isso. Só que não é. A gente tem que ser mais inteligente. Você não é inteligente fazendo isso. Tentando criar uma distância em relação às outras pessoas que estão perto de você, que estão ao seu lado. Então, gente, pelo amor de Deus, bora começar a se conscientizar mais. E eu tenho certeza que este ponto, se vocês acordarem pra isso, tudo que vocês forem consumir a partir de agora, a partir da vida de vocês aí, vai ser diferente. Vocês vão ter uma outra conscientização. É a chave hoje para você saber viver, para você conseguir valorizar o que você tem, quem você é, que é muito, porque nós que estamos aqui fora somos a revolução. Vai começar da gente. E não existe revolução sem guerra, sabe? Então, cabe a você agora se munir. E o munir da gente não é uma arma. O nosso munir é o nosso conhecimento. E principalmente saber quem nós somos e o que nós ocupamos. E dignidade, já.